E te muda agora um pouco de assunto para te falar da Operação Compliance Zero, que apura fraudes envolvendo o Banco Master, que completa 5 meses neste sábado. Desde a deflagração da primeira fase, a investigação já resultou no bloqueio de cerca de 29 bilhões de reais e no cumprimento de 14 mandatos de prisão. A quarta fase, deflagrada na última semana, mirou a atuação do BRB. Vamos então à capital do Brasil para poder a gente falar com o Pedro Moreira, a Brasília, para a gente ter mais informações aqui ao vivo nesse plantão e entender um pouco mais sobre esses desdobramentos. Bom dia para você, meu querido. Oi, Débora. Ótimo dia para você também. Ótimo sábado para quem está com a gente. Olha, o principal personagem de todo esse escândalo, Daniel Worcaro, segue preso na Superintendência Regional da Polícia Federal aqui no Distrito Federal, para onde foi transferido no mês passado, depois de ter ficado por alguns dias na Penitenciária Federal de Segurança Máxima aqui de Brasília. Ele foi transferido para a PF depois de fechar um acordo de delação premiada com as autoridades. Nessa última fase, né, que a gente acompanhou na última quinta-feira, a quarta fase da Operação Compliance Zero, a gente viu a operação focar as investigações nas suspeitas envolvendo o ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, que foi preso, né, foi encaminhado para a penitenciária da Papuda, aqui em Brasília, suspeito de ter negociado o equivalente a 146 milhões de reais em imóveis de luxo com Daniel Worcaro, para poder ter viabilizado a compra do Master pelo BRB, pelo Banco de Brasília. Também foi preso nessa última fase o advogado Daniel Monteiro, que foi apontado como um operador financeiro para poder permitir a transferência, a compra desses imóveis para Paulo Henrique Costa, com a ocultação de todo esse patrimônio. Débora, essas duas prisões ainda vão passar pelo crivo da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Elas foram decididas de forma monocrática pelo ministro André Mendonça, que é o relator do inquérito do Master no Supremo, e a segunda turma vai decidir se mantém ou não essas duas prisões. Logo depois do feriado de Tiradentes, a partir de quarta-feira, vai ser aberto o julgamento em sessão virtual, né, da segunda turma para esse julgamento acontecer. Olha, ao longo dessas 4 fases da investigação envolvendo o Banco Master, Débora, a Polícia Federal, né, os órgãos de controle, as autoridades envolvidas aí nessa questão, avançaram das suspeitas iniciais sobre operações financeiras irregulares para indícios de corrupção de agentes públicos, obstrução de justiça e ameaças violentas, né, naquela fase anterior que a gente acompanhou, a prisão de Worcaro, quando ele foi preso novamente, né, também do cunhado dele, Fabiano Zettel, e também aquele aliado de Worcaro, Luiz Mourão, que é conhecido como Sicário, que foi apontado como uma pessoa que monitorava adversários de Worcaro, né? Inclusive, foi um episódio bastante marcante de toda essa operação, o fato de Luiz Mourão ter atentado contra a própria vida no dia que foi preso, e ele acabou morrendo alguns dias depois em um hospital, né? Sobre a delação premiada de Daniel Worcaro, os advogados dele teriam sinalizado recentemente ao gabinete do ministro André Mendonça que essa delação vai ser forte e que deve envolver personagens dos 3 poderes. Então a gente segue acompanhando, né, Débora, todo esse desdobramento, lembrando também que, apesar da operação, da investigação ainda estar em andamento e da expectativa para essa delação de Daniel Worcaro, o caso Master já provocou implicâncias políticas, né? A gente viu o Congresso, por exemplo, tentando se envolver nessa questão, CPIs e CPMIs tentando investir nessa seara, sendo barradas muitas vezes por decisões do Supremo que concederam habeas corpus a pessoas que foram convocadas ou convidadas, e também com a reversão de sigilos, de quebras de sigilo que parlamentares haviam aprovado. E mais recentemente a gente viu até mesmo aquele episódio na CPI do crime organizado, né, quando o relator Alessandro Vieira apresentou o relatório final dele pedindo o indiciamento de 3 ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República, todos eles em situações envolvendo o Master, e a gente viu a resposta do ministro Gilmar Mendes, que é um dos envolvidos, pedindo que a Procuradoria-Geral da República investigue o senador por suposto abuso de autoridade. Débora.